A gente vai iniciar então a palestra magna da defesa profissional, que nós temos como coordenador o nosso amigo Dr. Márcio Fortini, que está aqui presente, todos devem conhecê-lo. E dentro da nossa associação, realmente a defesa profissional talvez seja a comissão que tem recebido mais questionamento, né, dos colegas de todo o Brasil e de todas as maneiras, né? Principalmente sobre a parte de honorários, que na verdade nós estamos bastante insatisfeitos, né? Principalmente com o pagamento dos convênios, que alguns locais do Brasil pagam X e outros pagam Y. Isso aí realmente é uma dificuldade da gente unificar isso aí. Então, eles fazem com o médico, né, praticamente o que eles acham, entende, que devem fazer. Muito bem. Na verdade, o palestrante é o nosso amigo também da defesa profissional, o Bruno Rossini. O Bruno é mestre em otorrinolaringologia pela Escola Paulista de Medicina, e a palestra sobre como administrar o consultório e a carreira médica, né? Ele vai dar um foco voltado para a parte, né, desde quando o paciente entra em nosso consultório, né, e como nós fazemos, inclusive, devemos fazer um marketing, né, porque a maioria dos médicos, eles ficam assim, um pouco temerosos de fazerem marketing, né, para si. Ele vai explicar que isso aí realmente é uma coisa que a gente tem que fazer, devemos fazer, entende, para angariar realmente, né, a simpatia e ali a confiança e a fidelidade do paciente. Logicamente, essa meia hora vai ser, entende, uma coisa, muito pouco tempo para ele falar. Cada tópico que ele vai mostrar, que ele estava me falando, demoraria 1 hora para que vocês entendessem mais ou menos as nossas ideias, tá? Mas é só meia hora, por favor. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa frase sempre me inspirou desde o começo da minha carreira. Ela está no meu site, em cima da minha missão e dos meus valores, e eu acho que é uma fonte de inspiração aí para todo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre gestão de consultórios e carreiras médicas. Meu nome é Bruno Rossini. Obrigado pela presença de todos. Bom, quando entramos na faculdade, passamos por uma evolução que é muito agradável, muito conturbada. Quando eu prestei vestibular para medicina, eu só passei na Unesp de Botucatu. Foi um período fascinante, uma faculdade muito legal. Na decisão por otorrinolaringologia, no meu ponto de vista, foi uma decisão muito lógica. Eu acho que, sem querer, naquela época eu já pensava de forma estratégica, e acabei escolhendo otorrino por ser uma especialidade clínica cirúrgica, por nós tratarmos homens e mulheres e por atendermos pacientes de todas as idades, desde criancinhas, recém-nascidos até idosos. Minha ideia era continuar sendo o médico mais integral possível, e foi por isso que eu escolhi otorrino. Passei em Botucatu também, na residência, queria ficar lá, tinha muitos amigos, adorava a cidade, e acabei fazendo, então, 3 anos de residência, uma excelente formação. Nossa residência é muito puxada lá, nós temos uma carga horária alta de cirurgia de cabeça e pescoço, e também de trauma de fáscio, que deixa a nossa formação, ao mesmo tempo, bastante puxada e diferenciada. E aí acabou a residência. Eu acho que esse momento todos passamos na nossa carreira. O que fazer? Né? Vamos fazer um fellow, uma pós-graduação estrito sensu, vamos morar no exterior, começar a trabalhar. O que a gente faz nessa época? São decisões difíceis. No meu caso, eu tinha proposta de trabalho para ficar no interior, proposta de trabalho para ficar em Bauru, uma cidade próxima a Botucatu. Porém, eu decidi voltar para São Paulo, principalmente porque minha mãe estava doente. Ela teve câncer de ovário, graças a Deus está bem.
E vim para São Paulo. Decidi entrar num fellow de otologia na Escola Paulista de Medicina, fiz pós-graduação lá também. Então, minha vida acadêmica estava relativamente encaminhada. Mas e minha vida profissional? Né? O que a gente faz? Comecei a dar plantão em hospitais ruins, em horários péssimos, substituir colegas que faltavam em plantões, trabalhar em clínicas recebendo uma pequena porcentagem da consulta, atendendo um grande número de pacientes por período, e aí eu percebi que alguma coisa estava errada. Fiquei 1, 2 anos nesse sistema, falando, não é possível, eu tive uma boa formação, eu estudei muito, eu fui um bom aluno, o que está acontecendo? Percebi que isso era insustentável. Falei, como é que eu vou chegar aos 50 anos, dando 3, 4 plantões por semana, atendendo 30 pacientes por período? Isso está errado, não é possível. O que está errado? Né? Nesse momento eu parei para pensar e comecei a ler um ou outro texto de gestão, meio sem querer, assisti uma outra aula de gestão e falei, peraí, existe luz sim no fim do túnel. A gente que está encarando isso de uma forma errada. E o que a gente vai fazer então? Bom, comecei a pensar, e eu acho que todo mundo tem que pensar isso, o que é sucesso? Né? O que é sucesso para mim? O que é sucesso para cada um de vocês? Isso é uma coisa muito pessoal, as definições de sucesso podem variar muito. Na maioria das vezes tem a ver com tranquilidade financeira, qualidade de vida e prestígio social. Mas dentro desses nuances existem uma variabilidade enorme, é uma coisa extremamente pessoal. E para a gente atingir esse tão sonhado sucesso, que para cada um é uma coisa diferente, nós temos que trilhar um caminho correto, um caminho lógico. Né? E decidir isso já é uma grande coisa, porque aponta uma direção para a gente. E não existem atalhos para isso. Né? Nós temos que ser profissionais para atingir esse tão sonhado sucesso. Gestão de consultórios ou de carreiras, a gente consegue separar isso? Muitas vezes não. Muitas vezes o sucesso do consultório está relacionado ao sucesso da nossa carreira. Né? E o que a gestão traz para a gente? Ela mostra que não existe um único caminho correto. Mas o conhecimento de noções de gestão pode nos ajudar a escolher o melhor caminho e também conseguir o melhor do caminho escolhido. Isso é muito importante entender. E para que, então, estudar a gestão agora, nesses dias atuais? Bom, o mercado mudou completamente. Em 2020, teremos mais de 500 mil médicos no Brasil. Um monte de gente se formando aqui. Ó. E médicos bons. Nós temos uma difusão do conhecimento muito legal. A internet possibilitou isso. Né? Muitos médicos bons. Então, a concorrência vai aumentar bastante. Além disso, nós temos o problema dos mais médicos, dos mais especialistas atualmente, né? Que é o novo drama aí da gente. Quanto isso vai influenciar na nossa carreira? Os pacientes estão mais empoderados, eles já chegam na consulta sabendo muita coisa. Nós temos que estar preparados para isso. Isso antigamente não existia. Os pacientes entram no Google e às vezes sabem mais do que a gente sobre determinada doença. Está ocorrendo a judicialização da medicina. Muitos falam em indústria do erro médico. Nós temos que estar preparados para isso. A gestão ajuda a gente a identificar as melhores oportunidades. Se a gente só fica reclamando e falando que a nossa carreira está ruim, a gente não identifica as oportunidades. A gente tem que estar aberto e conseguir enxergar isso de forma estratégica. E nós temos que ter um diferencial competitivo. Isso quer dizer, o que nós somos diferentes dos outros milhares de médicos que estão à nossa volta? Por que o paciente vai se consultar com a gente? Hoje em dia, por incrível que pareça, um dos diferenciais é a humanização do atendimento. O que deveria ser uma premissa básica, né, para todos os atendimentos médicos, na verdade, hoje em dia não é. Nós sabemos que o sistema de trabalho, que os convênios e que o SUS impõe para a gente, dificulta muito essa humanização. E conseguir atingir essa humanização, sim, pode ser considerado um grande diferencial competitivo. Isso quer dizer o quê? Que a competência técnica, a nossa formação como otorrinos, ela é necessária
mas atualmente ela não é suficiente. A gente tem que ter também capacidade gerencial. Quer queira ou quer não queira, não queiramos, nós somos gerentes da nossa carreira. Temos então que profissionalizar nossa prestação de serviço. Não adianta mais ficar empurrando a carreira com a barriga, que a chance de dar certo é muito pequena. Temos então que fazer um planejamento estratégico da nossa carreira. O que é isso? Nossa, que palavra difícil, coisa estranha. Não é nada demais. É saber onde nós estamos e aonde queremos chegar. Como queremos chegar. Quando queremos chegar. Com quem queremos chegar. Para mim, vou contar a minha experiência. Primeira vez que eu vi isso, achei muito estranho. Falei, eu não vou conseguir escrever isso nunca. Isso é coisa de louco. Primeira vez não consegui, segunda vez não consegui. Terceira vez que eu sentei para pensar nisso, o negócio fluiu. E eu acho que pode ser assim para todo mundo. Parece uma coisa do outro mundo, mas não é nada demais. Então nós temos que programar e planejar a nossa vida, tanto no âmbito profissional, acadêmico e pessoal, a curto, médio e longo prazo. E conciliar essas vontades. Quantos filhos eu quero ter daqui a 5 anos? Eu quero ter terminado meu doutorado? Eu quero estar ganhando 20 mil, 30 mil? Como é que eu vou fazer isso? Isso é planejamento estratégico. Decidam o que vocês querem, escrevam isso num papel, planejem, né? E trabalhem nisso todos os dias. Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Cuidado com o imediatismo. Nós vemos residentes falando, putz, eu tenho que dar esse plantão para pagar tal carro, eu tenho que dar esse plantão para comprar um apartamento, senão eu não consigo pagar a parcela do meu apartamento, eu tenho que ficar me matando de dar plantão, tenho conta para pagar. Pessoal, esse é o imediatismo, ele rouba sonhos, rouba futuros. A gente tem que dar um plantão com um pensamento estratégico. Estou dando esse plantão e essa série de plantões agora, para daqui a 1 ano, 2 anos, não dar mais plantão, para eu não precisar mais dar plantão e para fazer outras coisas mais produtivas. Nós estabelecermos a direção em que nós vamos seguir é muito mais importante do que a velocidade com que iremos atingir nossos objetivos. Eu não preciso querer ficar rico para daqui a 1 semana. Eu tenho que planejar, inclusive a minha aposentadoria, né? Então, a médio e longo prazo. E para isso, um dos primeiros passos que nós podemos fazer é estabelecer a nossa visão, missão e valores. Isso, caso a gente tenha uma clínica, um consultório, ou mesmo que nós não o tenhamos, cada médico é potencialmente uma pequena empresa, tem uma pequena empresa dentro de si. E a gente tem que estabelecer isso para a nossa carreira. Visão, onde queremos chegar? Eu coloco um prazo aqui, mas isso pode ser mudado também, para daqui a 5 anos. Missão, nosso compromisso hoje. Valores, aquilo que nos norteia. Coloquei aqui o exemplo da minha clínica, que eu acho que está apropriado. Missão, oferecer atendimento humanizado com respeito e ética, valorizando as queixas e anseios dos pacientes, de forma a proporcionar alívio no sofrimento causado pelas doenças otorrinolaringológicas, a fim de melhorar a qualidade de vida dos atendidos. Visão, lá no futuro, ser uma clínica em otorrinolaringologia que ofereça atendimento especializado e de excelência, com profissionais altamente gabaritados que buscam aprimoramento contínuo. Valores, ética, respeito, consideração e compaixão para com as pessoas, sempre alinhados a um elevado conhecimento técnico. Cada um deve fazer a sua. Quem quiser se basear nessa, ficarei muito honrado, mas isso é muito pessoal. Peter Drucker, um dos pais da administração moderna. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E sim, em muitas nuances nós conseguimos criar o futuro. Gestão financeira. A verdadeira administração não visa lucro, visa bem-estar social. O lucro é consequência. Quando eu saí da faculdade, uma professora muito querida, a doutora Regina, quando eu saí da residência, ela me falou, Bruno, não precisa se focar no dinheiro. Faça as coisas direito, que o dinheiro vem consequentemente, naturalmente. Hoje eu vejo que ela está certíssima. Nós não devemos nos preocupar diretamente com o dinheiro. Porém,
para que ele venha de forma naturalmente, além de uma boa formação técnica, como otorrinos, nós temos que nos preocupar com a gerência, com o planejamento da nossa carreira. Aí sim, o dinheiro vem naturalmente. Entendermos um pouquinho sobre os enquadramentos jurídicos das nossas empresas, das nossas PJs. A grande maioria dos médicos tem empresas limitadas e agora empresas individuais de responsabilidade limitada, as EIRELIs. Vantagem da EIRELI em relação às limitadas. As limitadas precisam de 2 sócios, a EIRELI somente uma pessoa. A EIRELI teria responsabilidade jurídica somente sobre o patrimônio dela. Isso quer dizer, se um paciente te acionar, ele só vai conseguir pegar, no máximo, o dinheiro da empresa. Não consegue acessar os seus bens pessoais. Uma grande vantagem também, se você tem uma limitada com um sócio, o seu sócio erra, o paciente pode acionar a empresa e, além do quem fez o erro médico e foi condenado, poder pagar com os bens pessoais dele, você como sócio pode ter que pagar com os seus bens pessoais. Então, ter sócio é uma coisa um tanto quanto arriscada. Enquadramento tributário. A maioria das empresas médicas tem lucro presumido, poucas lucro real, somente as muito grandes, e agora a gente tem a possibilidade de ser o Simples Nacional, de ter o Simples Nacional. O Simples Nacional tem uma grande vantagem, ele reduz drasticamente a burocracia, passa de 8 DARFs para a gente pagar para uma DARF unificada. Grande questão é, será que vale a pena? A carga tributária do lucro presumido é de 11,32%, enquanto a carga tributária do Simples Nacional é de 16,92%. Será que vale a pena? A gente tem que pensar e conversar direitinho aí com o nosso contador. Outro toque que eu gostaria de dar para vocês, aprendam a fazer o livro caixa de pessoa física. Pessoa física. Tá? É um benefício tributário que faz a diferença. O que é o livro caixa? Vamos supor que eu ganhei 10 mil reais como pessoa física. As despesas que eu tive para ganhar esses 10 mil reais, para exercer minha atividade, podem ser abatidas dessa receita, e eu só vou pagar imposto sobre a diferença entre a receita e a despesa. Então vamos supor que para ganhar 10 mil reais, eu gastei 7 mil reais, pagando uma eventual secretária que esteja registrada no meu nome de pessoa física, pagando os papéis, os receituários, cartões, a publicidade relacionada ao site, deu 7 mil reais. Então eu não vou pagar imposto sobre 10 mil reais, eu vou pagar imposto sobre 3 mil reais. A diferença de 10 menos 7. Matéria da Veja de janeiro de 2014, entrevista com uma contadora. Médicos podem usar o livro caixa para ser um importante e legítimo aliado. Esses profissionais têm receio de usá-lo e cair na malha fina. Já tive cliente que pagava 10 mil reais de imposto de renda e passou a ter restituição depois que começou a utilizar o livro caixa. Para isso, as despesas devem ser adequadamente documentadas. Dá trabalho fazer? Dá. Vale a pena? Com certeza. Eu economizo de 1.500 a 2.000 reais por mês de imposto fazendo o livro caixa. Saber lidar com as finanças pessoais, aonde a gente vai colocar nosso dinheiro, quanto ele vai render, vai deixar a gente muito mais tranquilo para trabalhar, a gente vai ficar menos afoito. Vale a pena entender isso. Dica: se vocês têm dinheiro parado no CDB de bancos comerciais, bancos grandes, Itaú, Santander, ou se vocês têm dinheiro na poupança, vocês estão perdendo dinheiro desnecessariamente. Existem produtos com a mesma segurança em bancos menores, com garantia que não vamos perder esse dinheiro. Não vou explicar isso agora, mas é muito possível. Contratem um assessor financeiro, vocês vão ver do que eu estou falando e vale a pena. Colocar um pouquinho de dinheiro na bolsa vale a pena sim, um pouco vale. Esse livro foi escrito por 2 colegas neurocirurgiões da Escola Paulista de Medicina, duas pessoas fantásticas. Eles escreveram um livro, Bolsa de Valores para Médicos. Aprendam, mesmo que decidam não colocar, saibam do que se trata. Falar um pouquinho sobre gestão de pessoas, contratar e colocar pessoas no lugar certo, na função correta. Ao olharmos para o futuro, vemos que os líderes serão aqueles que empoderam os outros. Bill Gates. Querendo ou não querendo, nós somos líderes no nosso ambiente de trabalho.
principalmente caso tenhamos um consultório. O líder é a pessoa que, além de apontar a direção, rema junto, diferentemente do chefe. O líder tem a função de treinar, motivar, delegar, desenvolver e inspirar os seus colaboradores. Deixar claro a estratégia, como é que funciona o negócio, para onde ele vai, de onde vem o lucro, como tratar o paciente. Dar constantes feedbacks, mostrar a importância do colaborador no sistema de gerência. Treinar periodicamente os colaboradores, aprender a criticar. A gente não deve criticar e deixar o funcionário para baixo. A gente tem que sempre criticar, mas tentar deixar ele motivado. Se a gente deixar ele para baixo, ele vai render menos, é pior para a gente. Saber que um time coeso e treinado tem alta performance, é isso que a gente tem que buscar. Entender que a qualidade é uma responsabilidade de todos, desde o manobrista, passando pela recepcionista até o atendimento do médico. Saber do poder do sorriso, estimular, ensinar todos a sorrirem. Seguir rigorosamente todas as leis trabalhistas. Quando acontece um problema, nós gastamos muito mais dinheiro e muito mais tempo para resolver do que se deixasse tudo certinho desde o começo. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre marketing agora, que é uma coisa que gera uma sensação de estranhamento em nós médicos, né? De medo às vezes até. Não precisamos ter medo de marketing. Marketing é uma ciência como toda outra. Nós temos que aprender a utilizá-lo da forma melhor possível para a gente, de forma ética. É completamente possível nós utilizarmos o marketing, nós devemos utilizar o marketing porque nós somos profissionais autônomos. Nós temos que fazer isso. É tão importante quanto a nossa contabilidade. Marketing não é propaganda, não é publicidade, não é venda, não cria necessidades. E o que funciona para um, não funciona para todos. Não adianta você copiar seu vizinho. Nós temos, então, que quebrar nossos paradigmas. Mudar nossos paradigmas. 5 P's do marketing. Talvez o conceito mais importante. Ponto, aonde nós atendemos. Qual é o nosso ambiente de trabalho. Pessoas, a nossa equipe. Preço, o quanto nós cobramos, aprender a precificar, aprender a cobrar naturalmente. Todo mundo cobra, não tem problema, nós médicos não precisamos ficar envergonhados e constrangidos de cobrar. Isso é uma ação natural de todo ser humano, de toda relação interpessoal. O nosso produto, que é o nosso serviço de atendimento, a nossa prestação de consultas, a promoção, a divulgação que isso vai ser feita. E sempre com foco no paciente, no cliente. O paciente é um cliente, ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, essa relação entre médico e paciente. Então, ele é um cliente. Marketing médico é como atender às necessidades, desejos e expectativas dos pacientes clientes de forma ética e lucrativa. Não tem problema nenhum ter lucro, né? A riqueza potencializa o caráter do ser humano. Se o ser humano é uma pessoa boa e é rico, ele vai conseguir fazer muito mais bondades. Se o cara também é mau e é rico, vai fazer mais maldades. Mas a riqueza, então, potencializa o que a gente pode fazer e pode ajudar os outros. Não tem problema nenhum ser rico, ter lucro. Uma coisa fundamental é entender as diferentes percepções de qualidade entre o médico e o paciente. Qualidade do ponto de vista do médico é nós termos boa técnica e resolvermos o problema. Por isso que a gente não para de estudar. Qualidade no ponto de vista do paciente é muito mais complexo. Nós temos que nos botar no lugar dele. Então antes, durante, depois da consulta, arrumação, limpeza, decoração, cortesia, gentileza, educação, simpatia, proatividade, respeito com que ele é tratado, coerência, pontualidade, acessibilidade, vestuário e, por último, resolutividade, por incrível que pareça. E técnica não é percebida pelo paciente. Tanto faz se você tratou uma sinusite aguda com clavulin ou com zinate, para ele não muda nada. Não quer saber disso. Não quer saber se você vai fazer uma amígdala com coblation ou com técnica fria. A não ser que você queira explicar para um ou outro paciente, mas no geral, nem precisa, né? É isso que ele percebe qualidade. Se o médico atrasar, se ele não tiver onde estacionar o carro, se ele for um cadeirante e não conseguir chegar no consultório, ele vai falar, putz, que médico ruim. Se a secretária não atender com um sorriso, de forma mal-humorada, ele vai falar, putz, não volto mais nesse consultório, coisa horrível. Isso é qualidade do paciente. Qual é o nosso objetivo? Superar as expectativas do paciente. É esse o nosso objetivo. De forma que a gente gere divulgação boca a boca, o boca a boca positivo, e que ele traga, então, mais pacientes para a gente.
Ambiente amigo. O que é isso? É uma equipe treinada com um local adequado. Uma equipe uniformizada, sorridente, agradável, com um local agradável. Aqui eu coloquei uma clínica bastante luxuosa. Não é necessário. Conforto é diferente de luxo. O que a gente tem que oferecer para o paciente é conforto e limpeza, né? Com as diferenças regionais aí que a gente sabe que tem no Brasil. Ambiente amigo é o que mais agrega valor na cabeça do paciente. Isso aqui é marketing, pessoal. Tem alguma coisa de antiético nisso? Um local adequado para o público-alvo adequado. O marketing ensina a gente a interagir com o paciente. Vale a pena entender isso. Falar um pouquinho sobre marketing pessoal. Não basta ser competente, é preciso parecer competente. Alguém entregaria o filho de 3 anos de idade para operar com esse sujeito? Graça, você entregaria? Bom, nós temos muitos estereótipos na nossa cabeça. Não adianta a gente querer mudar a natureza humana. Não adianta a gente querer mudar os estereótipos agora. A gente está aqui para ajudar o paciente e está aqui para curar o paciente. Para esse sujeito, é possível de entregar um filho de 3 anos para operar? É a mesma pessoa. Inclusive, ele tem um corte de cabelo muito bonito. Frequento meu barbeiro. Pessoal, são a mesma pessoa. Não adianta a gente querer brigar com os estereótipos. Marketing pessoal também tem muito a ver com coerência. Fale o que você faz. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Isso vai queimar o seu filme. Networking. O que é networking? Uma rede de pessoas querendo crescer juntas, com objetivos comuns, que atendem o mesmo público-alvo, que trocam pacientes entre si, que conversam entre si. Como trabalhar o networking? A gente tem que aprender a desenvolver e cultivar esse networking. É fundamental para a indicação de novos pacientes. Trabalhar desde o início da faculdade. Alguém falou isso para a gente? Olha, se alguém tivesse falado lá no primeiro ano de faculdade, uma aula de marketing e networking. Né? A gente vai para os churrascos da faculdade, fica pelado, toma todas, depois quer fazer networking. Desde o começo da faculdade a gente devia trabalhar isso. Sistema de referência e contra-referência. Mandaram um paciente para você, liga para o médico, agradece, fala o que aconteceu. Assumam cargos de liderança, não muitos também para não se estressar, mas um ou outro, para a gente conseguir interagir com outros colegas, e esses colegas também virarem nosso networking. Agradeça as indicações, identifiquem as maiores fontes de indicação, presenteie essas pessoas. Qual é o problema de mandar um vinho para um amigo seu que está te mandando alguns pacientes? Não tem problema nenhum. Identifique os potenciais indicadores. Quem não te indica, mas ainda pode indicar. Quero trabalhar com esse cara. Marketing digital. Custo baixo e grande alcance. Ter um site bem elaborado, ter uma presença forte nas redes sociais, só ajuda o paciente. Né? Não tem problema nenhum com isso. Vocês podem ver as maiores instituições de saúde, as mais renomadas, Einstein, Sírio-Libanês, todos têm site, todos têm rede social e todos têm que seguir o código de ética da mesma forma que nós. Sempre seguindo, então, CODAME, Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, publicado pelo CRM. Leiam isso, é tranquilo. No final, a gente tem que se basear muito pelo nosso bom senso. Ética. Uma palavra vale mais do que 1000 imagens. No final das contas, ética é não fazer mal para ninguém. Né? E a gente tem que pensar bastante nisso, porque como é um conceito amplo, mesmo sem querer, a gente pode estar sendo antiético. Né? Então, é sempre interessante lembrar e pensar na ética. No final das contas, marketing médico ajuda a construir a credibilidade e ajuda a construir a nossa reputação quando bem empregado. Um pouquinho sobre defesa profissional. Faço parte da defesa profissional da Sociedade Brasileira de Otorrino, da Associação Brasileira de Otorrino. Tem sido uma experiência fantástica, aprendi muito. Recomendo a todos que possam participar. É um ganho de experiência muito legal. O tripé, para a gente não ser processado, ou se for, estar preparado para isso. Relação médico-paciente. Nós não conseguimos desenvolver uma boa relação médico-paciente em 5, 10 minutos. Pelo menos na maioria das vezes. Então, focar nisso, preencher o prontuário adequadamente, usar o tempo para preencher o prontuário. Mesmo que você não tenha feito certa ação, mas tenha escrito no prontuário, o juiz vai levar em consideração o que você escreveu. Termo de consentimento informado, isso não é utopia. Eu opero todas as minhas cirurgias com termo de consentimento. Depois que entra na rotina, vai tranquilo. A sociedade oferece termo de consentimento
de graça, pronto, lá no site, é só baixar, vale a pena. Uma questão que eu vou deixar em aberto aqui, vale a pena ter seguro de responsabilidade civil? As associações médicas não recomendam, mas eu acho que fica para cada um pensar. O segredo do sucesso não é prever o futuro, é preparar-se para um futuro que ainda não pode ser previsto. O que eu quero dizer com isso? Se caso formos processados, nós temos que ter maturidade para encarar isso de uma forma tranquila. Eu acho que o paradigma é não ter medo de ser processado. Se nós formos processados, nós vamos estar tranquilos porque fizemos tudo certinho desde o começo, então vamos lá, vamos encarar isso com maturidade. Agora, se fizer errado desde o começo, sim, a gente vai temer isso e não é necessário. Para finalizar a aula, eu vou falar um pouquinho sobre gestão de tempo e qualidade de vida. Tempo não é dinheiro, tempo é vida, é muito mais do que dinheiro. Falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de planejamento. Albert Einstein. 3 pilares da gestão do tempo. Saibam priorizar. Expliquem o que é prioridade para a equipe. Todo mundo tem que ter muito claro o que é isso. Saibam dizer não. Dizer não pode ser o maior economizador de tempo para a nossa vida. Deleguem. Tudo que pode ser delegado deve ser delegado. Existem coisas que não é possível delegar, mas a grande maioria das coisas, 95% das nossas atividades, pode ser delegada. Como é que a gente delega? Contrata uma equipe, primeiro seleciona uma equipe, treina a equipe, delega e controla o que foi delegado. É possível sim delegar, nós temos que delegar. A má notícia é que o tempo voa, a boa notícia é que você é o piloto. Trabalhar com inteligência é mais produtivo do que trabalhar mais. Vale muito mais a pena fazer uma cirurgia particular que dura 3 horas do que dar 10 plantões, por exemplo. Seu trabalho vai ocupar uma grande parte da sua vida e a única maneira de estar verdadeiramente satisfeito é fazendo aquilo que você acredita ser um bom trabalho. E a única maneira de fazer um bom trabalho é amando o que você faz. Para finalizar, então, pessoal, para que estudar gestão? Para que nós consigamos ficar mais com nossa família, para que nós tenhamos mais qualidade de vida, fazer o que gosta é liberdade, gostar do que faz é felicidade. E, finalmente, para que nós consigamos atender melhor nossos pacientes. Muito obrigado.